Boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando mais uma vez no Ensino em Foco, no nosso canal da Superintendência Regional de Ensino de Divinópolis, né, Ensino em Foco. E hoje é um dia muito especial, né, para todos nós da Superintendência Regional de Ensino de Divinópolis, né, em particular para mim, para toda a minha equipe, também para os diretores, né, que foi no sábado nós completamos um ano de gestão, né, imaginávamos uma coisa, fomos pegos de surpresa por essa pandemia, mas estamos, né, nos transformando, nos reinventando, nos redescobrindo, e estamos aí, né, gente, mostrando realmente a força que a gente tem, a determinação e a garra. Então, hoje nós vamos coroar, né, esse um ano de gestão de todos nós, estamos em festa hoje, e como não poderia ser diferente, estamos aqui com a Graciele, né, nossa querida Graciele, que nos acompanha em todas as lives, e como um presente, nós estamos recebendo hoje o professor Francisco Celso, que é diretor pedagógico, é professor de História, especialista em Educação Inclusiva, mediador social, produtor cultural, pesquisador, Olá! palestrante. Olá, pessoal! Olá! Eu vim te interromper. Como assim? Peço licença, Luísa, professor Francisco, Graciele. Vocês me desculpem a interrupção e eu prometo que eu vou ser bem breve. Há pouco mais de um ano, a nossa mulher pode contar com uma líder mais próxima, uma profissional inovadora, corajosa e muito sensível também. Nossa querida superintendente Luísa, que eu tenho como uma irmã, uma amiga, hoje nós precisamos reservar alguns minutos dessa live para te homenagear. Para isso, nosso porta-voz vai ser o professor José Gilson, que nos foi apresentado pela querida professora Ana Cláudia, um anjo, e ele reuniu em um belíssimo cordel a nossa gratidão e a nossa admiração por você, Luísa. Com vocês, da Rede Conectando Saberes de Fortaleza, no Ceará, o professor e o grande cordelista José Gilson Lopes Franco. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui, professor Gilson Franco. Ô, Luísa, tudo bem? Uma honra conhecer você, professor Gilson. Conheço bem seu trabalho, acompanho seu trabalho demais aqui em Fortaleza, esse canal Ensino em Foco, assim, com tanta gente bacana, né? E há cerca de uma semana, a Ana Cláudia me procurou e perguntou se eu conhecia algum cordel que falasse sobre gratidão, né, para uma autoridade, assim. Eu disse, bom, eu não conheço, mas a gente pode pensar um cordel, para quem é? E ela disse, é para a Luísa. Eu tenho que ter a biografia da Luísa, né? Então como é que eu vou fazer um cordel sobre uma pessoa que eu não conheço? E desde então ela passou a biografia e eu comecei a escrever a sua história e transformei em cordel, que aqui está. Cordel para Luísa Amélia Coimbra. Depois vou te mandar pelo correio, tá? Dos correios. E o cordel diz assim. Eu comecei quase não tinha o que dizer, viu, André? Depois já estava com 10 estrofes, depois 15 estrofes, depois 17 estrofes. E eu vi que era uma biografia com tanta coisa para ser dita que acabou virando um bom cordel. Tem 17 estrofes, mas assim, eu espero ter traduzido bem a sua biografia nesse cordel, tá? E o que você representa para essa rede, para a Superintendência Regional de Divinópolis, que eu admiro muito o trabalho de vocês e acompanho aqui sempre que eu posso. E o cordel diz assim: neste dia especial, para homenagear a Luísa, eu vim trazer um cordel com o que ela simboliza para a Superintendência, esbanjando competência e firmeza quando precisa. Nasceu em Córrego Danta, município brasileiro, uma pequenina cidade no centro-oeste mineiro, no alto do São Francisco. Dizer mais, não me arrisco. São José é o padroeiro. Aluna da escola pública, desde cedo dedicada, tem formação em direito acadêmica aplicada, mas sua grande paixão era mesmo a educação, uma escolha acertada. Especialista em gestão, a vida inteira entregou, as causas do ensino público, sua carreira dedicou, e quando o córrego foi notícia, com boa equipe e perícia, o quinto IDEB alcançou.
Por este feito ganhou a medalha em Confidência, recebida honrosamente com orgulho e reverência, mudando o que é plausível, provando o que é possível, com trabalho e sapiência. Lá no financeiro teve destacada atuação, destinando toda a verba com cuidado e correção. Escolas de qualidade, educação de verdade, clamor da população. Passou por vários setores e, num trabalho gradual, conheceu bem as escolas desta rede estadual. Mais de 130 escolas, conhece por dentro e por fora, num trabalho magistral. Já são 25 anos a regional dedicados, manteve o brilho nos olhos e um coração apaixonado. Educação é seu lema, enfrenta bem os problemas em busca dos resultados. E o trato com os alunos? Tem 47 mil, recebidos com carinho como ninguém nunca viu. São de outras mães nascidos, como filhos acolhidos, e o seu amor progrediu. Como superintendente, usa a sua experiência, acolhe seus professores com carinho e sapiência, e faz questão de mostrar que para uma meta alcançar é preciso competência. Por isso, batalha tanto para formar o educador, defende que vale a pena ser um bom conhecedor de assuntos que estão ligados e sempre relacionados à vida do professor. Empoderar o professor é a meta de Luísa. De professor bem formado, a nossa rede precisa. Não importa de onde venha, conhecimento é a senha e a chave para a pesquisa. Lá na superintendência, está sempre disponível, mobiliza seus recursos, sua ação é bem visível, usa redes sociais, ensino em foco e outros canais, com ela tudo é possível. Quem são os bons palestrantes? De que assunto tratar? Para essa discussão, a quem nós vamos chamar? Guerreira não mede esforços, traz um time de reforços para a formação assegurar. E hoje é um dia especial para a superintendente. Um ano já se passou desde que está à frente. Fez brotar a esperança com grande perseverança, renovando o olhar da gente. Muito obrigado, Luísa. Nós trazemos gratidão. Seu trabalho é primoroso, você é inspiração. É o nosso melhor presente. É luz na vida da gente. Educação com paixão. Muito obrigado, Luísa. Parabéns pelo ser humano incrível que você é. Tá? Receba os parabéns e a nossa gratidão aqui de Fortaleza, tá? Oh, meu Deus, que alegria, eu não sei nem o que falar. Eu espero ter traduzido com competência a sua biografia, né, que é tão rica de tantos elementos bacanas. Tive que pesquisar também um pouco da sua história, né, a geografia do seu lugar, do seu município, né, então, assim, o Cordel trouxe elementos, assim, que bem incríveis. Eu espero ter traduzido bem a sua história do Cordel. Nossa, professor Gilson, foi assim, eu não tenho palavras, eu não esperava. E a gratidão, eu não tenho nem palavras para te falar, a emoção, né, de ter um cordel feito para mim, assim, não, eu não sei falar, é só te agradecer, te falar, assim, que foi uma surpresa enorme, um presente enorme, o maior presente que eu já ganhei em toda a minha vida, você pode ter certeza disso. Você merece. Você fez a minha felicidade. Luísa, essas flores são em nome da Superintendência Regional de Ensino para você. Gente, desculpa invadir a live, mas eu vim dar um abraço em nome de todos que estão assistindo e em nome da equipe da SRE, que é com muito prazer, muito orgulho que nós temos a Lu à frente da equipe, né, Lu? Agradecer a Andréa Mendes, ao professor Francisco Celso, que está aí, a Graciele Maia, muito obrigado, minha gente, e a todos os internautas que estão conosco nessa live mais que especial, né, pedir licença aqui porque é para uma homenagem muito especial, não é? E dizer que daqui a um mês, mais ou menos, a gente vai estar junto em uma live com vocês sobre literatura de cordel, tá? Vai reunir mais gente aí para falar de cordel na educação, né, que a minha área de atuação é. Teremos uma live específica com o professor Gilson Franco em breve. Muito obrigada, professor. Muito obrigada. Longe já faz parte da história da SRE, tá sempre conosco. Muito obrigada, viu? Obrigado, gente. Boa noite a todos, tá? Boa lá. Beijo, muito obrigada. Agora eu vou a palavra. Ficou lindo. Cordel, nossa, não tem palavras para falar. Tchau, gente. Boa live. Obrigado, viu? Abração, gente. Tchau, tchau. Como é que continua essa live agora, professor Francisco? Me ajuda aí.
Deve ter sido difícil aí segurar as lágrimas, hein? Que homenagem bonita e quero dar os parabéns também, né? É sempre legal o reconhecimento dos colegas de trabalho e tenho certeza se todos e todas se uniram para te homenagear é porque é merecido. Então, fica meus votos de parabéns aí também, viu? Obrigada. E essas flores aqui, gente, né, são para nós, para todos nós, que estão, para todos vocês que estão comigo, né, todos os internautas como os que estão aí, todos os professores, diretores, analistas, pedagogos, né, para todo mundo, para todos os nossos alunos, para todos os pais, para todo mundo que está aí, para todo mundo que tem se doado nesse 1 ano que a gente está junto, que tem acreditado no nosso trabalho, que tem acreditado na SRE Divinópolis. E essa minha equipe é muito custosa e eles de vez em quando fazem isso comigo, sabe? Me pregam essas surpresas. Então, acho que educação é isso, né, professor Francisco? É esses momentos mesmo, é esse carinho, é essa dedicação, e assim, é isso que nos faz continuar, é isso que nos faz ter esse brilho no olhar, né? E não importa o que a gente tenha que fazer, não importa os sacrifícios nem nada, isso que eu acho que é gratificante, né? É muito gratificante receber, né, nesse 1 ano, saber que a gente, né, é reconhecido, né? Nós todos fizemos muito, trabalhamos muito, né? Essa rede tem trabalhado muito, temos trabalhado aguerridamente para conquistarmos um espaço, né, em meio a essa pandemia. Então, essas flores são dedicadas a todos nós que temos trabalhado tanto, né, que temos nos empenhado tanto na nossa rede, tá? E aí, vamos continuar aqui, não sei se eu vou dar conta, eu vou continuar lendo o currículo do professor Francisco, que eu parei aqui, diretor pedagógico da Associação Respeito e Atitude, é idealizador e elaborador de diversos projetos pedagógicos e culturais voltados ao empoderamento da juventude preta, pobre e periférica do Distrito Federal e entorno. Entre eles, destaca-se o projeto RAP, que é a ressocialização, a autonomia e o protagonismo, Saraula, relações étnicas raciais na escola, estudar em paz, mediação de conflitos no contexto escolar, socializando sonhos, vivência em direitos humanos, Sarau Umbutu e Sarau de falsa abolição. A eficácia de suas intervenções pedagógicas culturais promoveu um processo de reconhecimento por meio de premiações como o Prêmio Hip Hop Zumbi nos anos de 2011 e 2012, o Prêmio IFA-AGE em 2012, Prêmio Cultural em Cidadania 2016, Prêmio Itaú Unicef em 2017 e 2018, e em 2020 ficou em primeiro lugar no selo de práticas inovadoras na educação pública do Distrito Federal. Então, nós estamos hoje, gente, com um dos melhores professores do mundo, né? E aí, seja bem-vindo, professor Francisco. Né? E eu estou tão emocionada que agora eu deixo nas suas mãos a condução da live. Vamos começar então, aqui. Primeiramente, Luiz, eu queria agradecer pelo convite, né? Agradecer a você, a Graciele, que está fazendo a interpretação de Libras, a Andréia e a Ana Cláudia, que foram as pessoas que fizeram contato comigo, né? Agradecer o Gilson aí, que prestou homenagem para você, e eu gosto muito de literatura de cordel, vou aguardar essa live dele aí, ansioso também, viu, Gilson? E agradecer a SRE Divinópolis, né, pelo convite também, e cumprimentar todas e todos aí que estão assistindo essa live no canal Ensino em Foco, né? E aí eu passo a bola para você de novo, Luísa. Primeiro, o que você quer que eu fale? Você quer que eu fale um pouco de mim, um pouco dos projetos, enfim. Né? Vou devolver a bola aí para você. Primeiro, eu quero que você fale um pouco de você, né, de onde que você veio, de como que surgiu essa paixão pela educação, né, e aí, caminhando um pouco sobre a sua história, a gente vai adentrando nos seus projetos, como que surgiu, né, como foram surgindo essas ideias, como que foi trabalhar, né,
conceitos hoje tão presentes e tão oportunos, né, a gente precisa de ser tratado, principalmente agora que a gente vem falar, né, sobre a consciência negra, né, é um tema que vem em voga agora, a gente vê que você fez um trabalho bacana. Então, acho que é isso, professor Francisco, você começa falando sobre a sua vida e aí vai perpassando pelos projetos. E aí a gente vai olhando aqui no chat as perguntas, tá bom? Tranquilo, Fique então. bem à vontade. Seja bem-vinda, a casa é sua, né? Estamos muito felizes com sua presença, aí vamos conversando aí, vai ser um bate-papo bem interessante, já que a gente quebrou os protocolos todos aqui. É assim que eu gosto, bem informal mesmo, né? Então, você já apresentou aí meu currículo, né? Então, só reforçando, me chamo Francisco Celso, eu sou nascido e criado aqui em Brasília, Distrito Federal, mas filho de mãe piauiense, né? E pai goiano. Então, Olha. o Cerrado aí tá presente na minha vida, né? E o Nordeste também. Sou filho da classe trabalhadora. Minha mãe é professora aposentada de História. O meu pai, e aí eu vou pedir até licença e perdão ao mesmo tempo se eu me emocionar, porque meu pai também era trabalhador, vigilante, e essa é a primeira live que eu estou fazendo, eu estou sendo muito convidado para lives, e tive que recusar algumas, está sendo a primeira live que eu estou fazendo, depois do falecimento dele. Meu pai faleceu vítima do Covid-19 no dia 15 desse mês. Então, está sendo até um desafio para mim estar participando dessa live hoje. Mas Francisco Celso é esse, filho da classe trabalhadora, né? Minha história no magistério começa também, meio que se mistura com minha história de vida também. Minha mãe, como eu disse, era professora de história como eu, então meio que segui os passos dela. Ela sempre muito atuante, muito participativa, muito militante, e eu acompanhava ela desde muito cedo, né? Então, a defesa dos direitos humanos, da diversidade, fizeram parte da minha formação como filho da Dona Socorro, que é minha mãe. A música muito presente na minha vida, e eu herdo um pouco do meu pai também, que gostava muito de samba, e os sambas sempre com as letras muito de protesto, e o rap, que é o som que eu utilizo como ferramenta pedagógica hoje, também tem esse viés, é um som também que veio das periferias, das classes menos favorecidas, que é o samba, e que também denuncia a dificuldade da vida na pobreza, que denuncia as mazelas sociais, enfim. E eu entro para o magistério público, né? Para o magistério eu comecei a dar aula no ano de 2003, mas para o magistério público no ano de 2008. E eu sempre atuei, Luísa, em regiões de muita vulnerabilidade social, né? Em escolas onde o público era de jovens que tinham vários dos seus direitos fundamentais violados, né? Mas eu sempre gostei disso, na verdade. Como eu disse, eu também sou filho da classe trabalhadora, também sou fruto da escola pública, então eu acredito nos educadores da escola pública e eu acredito nos educandos da escola pública, né? Então sempre gostei disso. E por toda essa minha trajetória, tanto como educador como militante, foi natural que no decorrer da minha trajetória enquanto educador, eu aceitasse o desafio, que é onde eu atuo hoje, que é atuar no sistema socioeducativo. Isso aconteceu no ano de 2015, né? Eu comecei a atuar no sistema socioeducativo no ano de 2015, e estou lá até hoje, né? São 5 anos aí de caminhada no sistema socioeducativo, que eu digo que é onde estão os jovens de extrema vulnerabilidade social, né? Se no ensino regular eu dava aula em regiões de vulnerabilidade social, lá é a concentração da extrema vulnerabilidade. Só para vocês terem ideia, eu dou aula na Unidade de Internação de Santa Maria, DF. Lá, 80% dos jovens se autodeclaram negros e negras, e praticamente 100% deles
são moradores das regiões periféricas do DF e em torno, né? Então, atendo cerca de 150 jovens, meninos e meninas, entre 12 e 21 anos de idade, que estão cumprindo medida socioeducativa de privação de liberdade, né? Ou seja, no popular, na tranca mesmo, né? Porque eu não conheço a realidade do sistema socioeducativo, né, do município de Divinópolis, mas o que a gente conhece da realidade brasileira é que o sistema socioeducativo, apesar do nome, ainda carrega muito da cultura prisional, da cultura de punição, né, de silenciamento dos meninos e das meninas, tanto das vozes como dos corpos, cabeça baixa, mão para trás, até para se expressar oralmente tem que pedir permissão. Então, um local de muito silenciamento, de muito sofrimento, e que a gente tenta, né, mudar um pouco dessa cultura, levar um pouco de uma cultura de emancipação, um pouco de uma cultura libertária para um ambiente que, como eu disse, é um ambiente de muito sofrimento, certo? Então, eu queria saber agora de vocês, né? O que mais vocês querem saber? Eu falei um pouco sobre minha trajetória enquanto educador, enquanto minha história de vida também, né? Acho que vocês vão querer saber um pouco agora dos projetos. Não sei. Aí eu passo a bola para você, Luiz, ou, né? Enfim. Isso. Em primeiro lugar, né, eu queria te falar que a Andrea tinha me falado, né, e a gente tinha visto que você tinha colocado no seu Face, né, o luto. Então, eu queria, em meu nome e em nome de toda a superintendência, né, externar nossos mais profundos sentimentos a você e toda a sua família, e dizer que a gente sabe o quanto está sendo difícil para você estar fazendo essa live, mas, né, a gente sabe que a gente entrou em contato e você falou assim, não, eu vou continuar, eu vou fazer a live, né, que seria, para mim vai ser até um momento, um desafio, um momento para mim deixar, né, distrair, não uma distração, né, um momento em que você estaria, né, juntamente com outras pessoas e talvez esse seu sentimento agora, né, que a gente não tem o que falar, né, a gente queria te agradecer por estar junto conosco nesse momento tão difícil e te dizer isso, Francis, que a live fica bem, ainda mais calorosa ainda, né, você pode ter certeza que a gente vai estar emanando muitos sinais, né, muitos sentimentos para você de calor, né, de solidariedade, né, nesse momento tão difícil que é para você, que eu imagino que eu ainda tenho meu pai, então a gente fica imaginando isso, né, então muita força, meu amigo, muita força nesse momento, né, o que a gente te deseja. E como é bom, né, saber que seu pai deu frutos, né, para a gente ver, né, você aí, a gente sabe o quanto seu pai era uma pessoa maravilhosa, né? Porque frutos bons só vêm de árvores boas, né? Então a gente deixa aí os nossos sentimentos a você e toda a sua família. Mas Obrigado. a gente tem, na nossa rede, nós temos, né, o socioeducativo aqui também, sabe, Francisco? A gente trabalha com escolas, né, que tem o socioeducativo. Então, a gente queria saber, é a primeira live que a gente faz com alguém que trabalha com o socioeducativo. Então, nós temos muitas pessoas aqui, né, que não sabem como é feito o trabalho, como é que funciona. Nós temos professores que já lecionaram, né, temos os diretores que estão aqui presentes, mas temos pessoas que não sabem como é que funciona, né? A gente queria saber, eu queria saber de você, como é que você faz, né, esses trabalhos lá dentro, como que você insere a música, juntamente, né, com esses alunos e tudo, como que é feito para a gente trazer também isso aqui para a nossa regional, né, porque a gente está a gente vê que a gente está deixando um pouquinho a desejar nesse quesito, sabe, a gente ainda está engatinhando, né, ao levar a educação, levar para dentro das escolas, a gente ainda precisa de crescer muito,
Então vamos lá, Luísa. Primeiramente, agradecer as palavras, certo? Para mim está sendo um momento, na verdade, de retomada de rotina, né? Eu acho que é importante para a minha saúde mental. Então está sendo, apesar de estar sendo um desafio, eu acho que é importante eu retomar minha rotina, retomar minhas atividades para cuidar também da minha saúde mental, né? Que está difícil para todo mundo nesse momento de muitas notícias tristes, né? Como eu disse, Luísa, eu dei aula também muito tempo no ensino regular. E existe uma diferença muito grande na atuação nas escolas regulares e no socioeducativo. E isso é bem notório quando você adentra lá pela primeira vez, quem nunca teve contato e etc. Porque no ensino regular você consegue manter uma sequência de conteúdos e etc. com a sua turma. No sistema socioeducativo é muito complicado isso, porque a rotatividade é muito grande. Então, você entra numa turma hoje, ela tá de um jeito, né? Você entra na mesma turma, na semana seguinte, ela já está completamente diferente, porque já entraram alunos novos, né? Já saíram outros alunos que terminaram de cumprir sua medida. Então, a rotatividade é muito grande. Então, quando o professor ele vai planejar uma aula para o sistema socioeducativo, ele tem que planejar uma aula que seja significativa para aquele aluno naquele momento. Naquele momento, você tem que tentar atravessar aquele menino ou aquela menina naquele momento, porque pode ser que na semana que vem você já não encontre ele mais. E aí, eu tive que me reinventar enquanto educador. Tive que me reinventar. Aqui no Distrito Federal, nós temos o Currículo em Movimento da Educação Básica, que ele tem 3 eixos transversais, que são direitos humanos, diversidade e sustentabilidade. Qual foi a estratégia que eu utilizei? Trabalhar esses eixos transversais, obviamente, fazendo toda contextualização histórica, né, que minha disciplina é história, fazendo todas as vinculações históricas, esse é o termo, vinculações históricas. E utilizando como ferramenta o rap. Por que o rap? E aí entra a minha percepção também, né, e de mapeamento de território mesmo. Quando eu como professor de história, quando o meu primeiro contato que eu tive com os meninos e com as meninas, eu já percebi que eles não se enxergavam nas histórias contadas nos livros didáticos, mas eles se viam nas letras narradas, nas histórias narradas nas letras de rap. Então eu tive essa sacada de utilizar o rap como pretexto, né, para debater esses temas com os meninos e com as meninas. Então, vou citar só um exemplo para vocês conseguirem visualizar como é que é a minha metodologia na prática, né? Então, primeiro que não é qualquer rap que eu utilizo. Vou pegar um desses temas, né, desses eixos transversais. Por exemplo, a diversidade. Dentro da diversidade tem vários recortes que a gente pode fazer, né? Então, se eu pegar, por exemplo, o recorte racial. O recorte racial, eu posso utilizar como pretexto, por exemplo, a música do drama, dos Racionais MCs. Ou eu posso usar a música Carta Mãe África, do GOG. Se eu for falar sobre a questão da violência contra as mulheres, feminicídio, eu posso utilizar a letra Rosas, do Atitude Feminina, que é um grupo de rap aqui do DF que retrata a violência contra as mulheres. Se eu for falar sobre valorização da vida, prevenção ao suicídio, prevenção à automutilação, eu posso usar a música Amarelo, do Emicida, como pretexto. Então, foi isso que eu comecei a fazer com os meninos. Como eu disse para você, Luísa, aqui, o perfil dos meninos e das meninas é 100% moradores de regiões periféricas do DF e torno, 80% se autodeclaram negros e negras, e é um ritmo o rap é um gênero musical muito presente na vida desses adolescentes. O movimento hip hop como um todo é muito presente nas periferias urbanas do Distrito Federal. Então, não é receita de bolo também. Pode
ser que aí em Divinópolis o contexto seja outro, por isso que a importância de se mapear o território, né? Então, o que eu deixo como dica, a primeira coisa, é escutar os nossos alunos, né? A gente tem que saber o que eles se identificam, qual a linguagem que eles se identificam, qual bagagem cultural que eles trazem com eles, aquele território, qual bagagem cultural aquele território traz, porque quando a gente pega algo que eles acham significativo e não que a gente acha que é significativo para eles, que parte deles, a gente ganhou eles, né? E esse é o verdadeiro conceito de disciplina, é projeto comum, construir junto. E nossa questão militarizada que está ligada à obediência, né? A obediência baseada no medo, né? Isso não é disciplina. Disciplina é projeto comum. E é isso que eu tentei construir com eles, projeto comum. A partir da vivência deles, da bagagem cultural deles, o que eles carregam, né? E que eu cheguei até o movimento hip hop, até o rap. E aí foi bastante natural, assim, sabe, Luísa? Depois que eu comecei a utilizar o rap como pretexto, eu deixei eles sempre muito à vontade para expressar o que eles aprenderam dos conteúdos, na linguagem que eles se sentissem mais à vontade. Então, teve meninos que se expressavam por meio de poesia, tinha outros que faziam redação, outros que desenhavam, e muitos produziam letras. E aí eu também sou produtor cultural, conheço muitas pessoas ligadas ao movimento hip hop do Distrito Federal, e eu costurei parcerias. E a gente começou a musicalizar essas letras que os meninos e as meninas compunham. E para não deixar nenhuma produção de fora, né, o que não era letra de música, a gente compilou tudo, e a gente já lançou 2 livros com todas essas produções, né? E então, assim, nada que eles produzem fica perdido, certo? A gente faz exposição, a gente lança livro, a gente tem sarau uma vez ao mês, a gente tem sarau lá, e é legal que o sarau, como eu disse, lá é um local de muito silenciamento das vozes e dos corpos. Então, o sarau é um microfone aberto para eles, que eles podem recitar poesia, que eles podem cantar, que eles entram em contato com outros artistas, e é legal que a gente também amplia o repertório cultural deles no sarau, porque a gente sempre traz uma atração ligada ao movimento hip hop, que é a linguagem que eles se identificam, mas o hip hop é uma porta de entrada para apresentar outros gêneros musicais e outras expressões artísticas. Então, lá no sarau, já passou desde o samba de coco, a esquete teatral, a slam de poesia, a batalha de rima, então, forró, danças urbanas, dança de salão, então, ampliando o repertório cultural deles. Eu acredito muito, Luísa, nesse casamento de educação e cultura. Inclusive, eu costumo reproduzir uma frase da Fernanda Montenegro, que ela diz o seguinte, que a educação sem cultura, ela é um esqueleto sem musculatura. E que eu busco fazer justamente dar uma musculatura ao fazer pedagógico lá da unidade de internação de Santa Maria, por meio do rap, mas não só o rap. O rap, como eu disse, é uma porta de entrada para várias outras linguagens culturais. Então, o projeto hoje, eu falo do projeto, mas não falei o nome do projeto, né? O nome do projeto é Projeto RAP, R-A-P, em alusão ao gênero musical rap, né? Que significa Rhythm and Poetry, que traduzindo para o português é ritmo e poesia, né, mas que a gente ressignificou a sigla RAP, trazendo para a realidade da socioeducação. Então, o nosso projeto RAP, ele significa ressocialização, autonomia, a autonomia não é à toa, é baseado no nosso maior educador, Paulo Freire, né, Pedagogia da Autonomia, e protagonismo, porque a gente entende que eles são os protagonistas, né, da vida deles e da transformação que eles almejam para eles, certo? Então, aí surgiu o Projeto RAP, que é esse projeto, assim, dentre vários outros que a gente, né, vem recebendo reconhecimento, hoje é o projeto com maior visibilidade dos que eu já desenvolvi, e que, como você falou ali quando apresentou meu currículo, a gente vem passando por um processo de reconhecimento e visibilidade muito grande. No ano de 2017, né, a gente ganhou o prêmio local do Itaú Unicef,
na categoria Parcerias em Ação, junto com o pessoal do INESC, que foi parceiro da gente. No ano seguinte, a gente recebeu o mesmo prêmio, mas não só a etapa local, a gente ganhou a etapa local, regional e nacional do mesmo prêmio. Em 2020, agora, a gente recebeu o selo de práticas inovadoras da educação pública do Distrito Federal, e eu fui selecionado entre os 50 finalistas, estou entre os 50 finalistas do Global Teacher Prize, que é considerado aí o Nobel da Educação, né? Então, esse processo de reconhecimento, eu costumo dizer que ele não é importante, claro que ele é importante para mim enquanto profissional, mas o mais importante para mim é dar visibilidade, Luísa, a essa política pública tão desconhecida, que é o sistema socioeducativo. Aqui no Distrito Federal mesmo, vários professores da rede de ensino, né, da Secretaria de Educação, não sabem o que é o sistema socioeducativo, não sabem que existe um núcleo de ensino dentro das unidades de internação, que a educação é um direito fundamental e que, independente da pessoa estar privada de sua liberdade ou não, ela tem direito à escolarização. Poucas pessoas sabem que lá tem profissionais que fazem um trabalho de excelência. Até porque, se a gente pegar a mídia comercial, a mídia corporativa, ela só mostra as pautas negativas. Você só escuta falar de sistema socioeducativo quando tem uma tentativa de rebelião, quando tem rebelião, quando tem tentativa de fuga. Dificilmente se mostra as pautas positivas, né? Que é como eu disse, lá tem profissionais, não sou só eu, até porque ninguém faz nada sozinho, né? O projeto REP ele é feito por várias mãos, desde o pessoal dos vigilantes que recebe as pessoas na portaria, ao pessoal da limpeza que prepara, né, organiza tudo para a gente fazer as atividades, os agentes socioeducativos que deslocam os meninos dos módulos para as atividades. Então, os gestores que sem o apoio da gestão nada acontece. Então, é um projeto feito por várias mãos. Os professores do núcleo de ensino, que todo mundo se envolve. Hoje a gente tem eu falei do sarau, né, mas tem várias ações que a gente desenvolve. Além do sarau, que é uma vez por mês, a gente faz cine debate, todas as nossas ações têm um nome específico, né? É legal falar disso. O nome do sarau é Dar a Voz, e é legal falar desse nome, porque dar a voz... Tô adorando. A gente até entende que ninguém dá a voz para ninguém, porque cada um já nasce com sua voz, né? Mas o que a gente tem que fazer não é dar a voz para ninguém, que isso já pressupõe hierarquia. Alguém está acima, dando a voz para o outro. E a gente não acredita nessa hierarquia, a gente acredita na horizontalização das relações. Então, a gente acredita que ninguém dá a voz para ninguém, mas a gente utilizou esse nome porque é uma gíria dos socioeducandos e das socioeducandas. Como eu disse, lá é um local de muito silenciamento. E até quando eles querem pedir alguma coisa ou falar alguma coisa, eles têm que pedir autorização. Isso é uma gíria que eles usam com os agentes. Eles falam, seu agente, dá a voz aí. Ou seja, está pedindo a permissão para falar alguma coisa ou pedir algo. A gente aproveitou essa gíria deles para dar o nome ao sarau. O sarau dá a voz. Mas o sarau é um espaço de horizontalização das relações, de democratização das relações, que quando a gente consegue horizontalizar as relações, democratizar as relações, aí todo mundo tem espaço de fala e espaço de escuta. E é isso que a gente acredita, certo? Democratizar as relações. Costumo dizer que dentro do projeto não tem de 0 a 10, todo mundo é igual. Então, acho que a grande identidade que os meninos têm comigo e que as meninas têm comigo também é isso. Usando a gíria deles também, porque eu chego de igual. Eu estou ali de igual com eles, sabe? E acho que e aí essa construção fica toda facilitada do que eu disse desse projeto comum, né? Que é isso. O que eu costumo dizer é a diferença entre disciplina e obediência, né? O que o militarismo prega, por exemplo, não é disciplina, é obediência. Eu costumo até utilizar a dieta como exemplo, para ficar bem didático, né? O que é se você ter disciplina com a sua dieta? É você construir um projeto comum com seu nutricionista, com seu nutrólogo, seja lá quem for, com um profissional da saúde, e você acredita naquilo, que aquilo vai te fazer bem. Então, vocês constroem junto aquele plano alimentar.
Então, é uma construção, né, feita em conjunto, certo? E o que é a obediência na questão da alimentação? É quando seu pai chega e fala para você, ó, você odeia brócolis, mas seu pai fala, ou você come brócolis, ou você vai ficar de castigo. Isso é obediência, você vai obedecer, mas você não construiu aquilo com seu pai. Você não acredita naquilo. Você não acredita. Você só vai obedecer com medo da punição, que é o castigo. Então, essa é a grande diferença. E eu estou falando nessa questão da militarização, né? Porque em Brasília a gente está vivendo um processo de militarização das escolas. E eu vejo parte dos professores Francisco, acho que o professor Francisco caiu, né? Vamos esperar ele retornar. E aí, é uma colocação, gente, para quem está assistindo, né? Que os socioeducativos são para menores, né? Por isso que ele falou que às vezes ele tem que fazer um projeto e dar continuidade o mais rápido possível, que ele corre risco daquele aluno já não estar mais inserido, porque depende, né, da pena, né? Não é uma pena, né? Não é nem chamado pena, né? É a medida socioeducativa que o juiz, né, determinou para aquele, a gente pode falar, ele mesmo estava falando o nome ali, né, são os menores infratores. Então, dependendo do grau da pena que ele vai ali, então foi isso que ele quis dizer aí, né, a gente precisa de saber muito dele, porque dentro, né, eu vou usar já que ele caiu aqui, eu vou usar o exemplo que a gente tem hoje, né, que antes era a escola Vida Nova, que recebia esses alunos menores de 16 anos, né, e aí eles eram encaminhados para lá, e hoje eles fazem parte, né, o segundo endereço da Escola Estadual São Francisco de Paula. Então, eles têm acesso à educação, como ele disse, é um direito, né, garantido pela Constituição Federal, e aí esses alunos são contratados professores para trabalharem, né, lá juntamente, a gente trabalha em conjunto com a SEDES, que é a Secretaria de Segurança Pública, né, do Estado. Então, esses professores são contratados, muitas vezes a gente não coloca efetivo, justamente por causa, né, do comporta que ele pode estar caindo. Aí, Francisco voltou. Vamos lá, Francisco. Gente, desculpa, caiu minha conexão aqui com a internet. Eu não sei até onde vocês me escutaram. Você só me fala aí, Luiz, até onde vocês conseguiram me escutar? A gente conseguiu, a hora que você estava falando, você falou, né, sobre, eu até me perdi aqui também, que aí eu fui falar um pouco também para o pessoal, como que é o socioeducativo, que são os menores, né, de idade, porque quando você fala no seu projeto que você corre o risco de, se for por um tempo muito grande, ele está saindo ali, né, Francisco? Então, só para o pessoal entender, tem vários tipos de medida socioeducativa, né? Onde eu atuo é unidade de internação, são os jovens que estão mesmo em privação de liberdade. Então, o jovem, quando ele comete um ato infracional, né? Que é só para pautar aí, que às vezes o óbvio para uns não é óbvio para todo mundo, né? A maioridade penal no Brasil é a partir dos 18 anos, isso a maioria das pessoas sabe, mas a responsabilidade penal no Brasil é a partir dos 12 anos, e poucas pessoas, né, sabem disso. Então, o jovem, quando ele, a partir dos 12 anos, quando ele comete algum ato ilícito, não é considerado crime, mas é ato infracional. E aí o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê algumas sanções, e a maior das penalidades é a medida socioeducativa de privação de liberdade, onde o jovem pode passar de 6 meses a 3 anos, né, dependendo da sentença dele, cumprindo ali medida socioeducativa. É interessante falar disso, Luísa. Como eu disse, eu dei aula no ensino regular durante muito tempo, e eu até tenho um trabalho hoje nas escolas regulares de prevenção, porque quando eu dava aula no ensino regular e eu nem conhecia o que era o sistema socioeducativo,
eu já escutava de alguns alunos que estavam ali flertando com o mundo do crime, eu escutava esses alunos romantizarem esse mundo. Eu vou utilizar as palavras que eles diziam, tá? Só para vocês compreenderem. Então, tinha aluno que chegava assim e falava assim, ó, eu vou partir para o arrebento mesmo porque eu sou de menor e não dá nada. Ou falava, se der alguma coisa é pouca coisa, porque essas unidades de internação aí é hotel. E aí, quando eu vou nas escolas regulares, conversar com os meninos e as meninas, ali dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, eu vou justamente desconstruir essas falas. Quem reproduz essas falas não tem a menor ideia do que é o sistema socioeducativo, que é um local de muito, muito sofrimento. E eu chego mesmo para dar um choque de realidade neles. Eu falo, olha, esse papo de que não dá nada não existe, porque se vocês infracionarem, vocês podem passar de 6 meses a 3 anos num local de extremo sofrimento. E esse papo de que unidade de internação é hotel, piorou. Essa é a maior falácia do mundo. E aí eu converso com eles, eu falo, qual o hotel que você frequenta, que para você receber uma visita, a pessoa tem que ficar completamente pelada e se agachar no espelho, passando por uma revista vexatória? Qual hotel que você frequenta que praticamente 100% das meninas que estão lá se automutilam, se cortam, se rasgam? Qual hotel que vocês frequentam que tem uma tentativa de suicídio uma semana sim e outra semana também? Né? Qual hotel que vocês frequentam que vocês têm que pedir permissão para falar, que tem que andar de cabeça baixa, com mão para trás? Então, a gente dá esse choque de realidade neles, né? Costumo dizer, quando eu dava aula nas escolas regulares, eu contava os dias para tirar minhas férias, para poder descansar, para poder passear, para poder estar com minha família. E hoje eu tiro as férias com um aperto no coração, porque quando eles não têm a escola, quando eles não têm uma atividade profissionalizante, eles ficam até 22 horas e meia na tranca, porque eles só têm direito a 1h30 de banho de sol. Agora vamos fazer o exercício da alteridade, se colocar no lugar do outro, né? Aí quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente entende por que tem tanta tentativa de suicídio, por que tem tanta automutilação. Então é um ambiente de muito sofrimento, eu não desejo isso para ninguém mesmo. E o pior de tudo é saber que quem está indo para lá são os nossos, são os filhos da classe trabalhadora, são jovens negros, periféricos. Eu estou lá há 5 anos, nunca passou por lá um jovem de classe média alta, nunca. E a gente sabe que eles infracionam também, mas infelizmente nosso sistema de justiça ele é seletivo, né? Eu costumo dizer aí que é um sistema que só pune, ele criminaliza a pobreza, né? Ele criminaliza a pobreza, essa é a grande realidade. E aqui a gente nem para vitimizar os meninos e nem para apontar o dedo para eles também, né? Para criminalizar eles ou para julgar eles. Mas a gente está para responsabilizar. E quando eu digo responsabilizar, não é responsabilizar só os meninos e as meninas, não. É responsabilizar toda a sociedade e principalmente o Estado, né? Porque se o Estado nega os direitos fundamentais a esses adolescentes, é óbvio que eles vão ficar numa situação de vulnerabilidade, se eles não têm as condições materiais para suprir suas necessidades básicas, é óbvio que eles vão estar mais vulneráveis aos convites das esquinas da vida. E aí entra uma outra grande reflexão, Luísa, uma outra grande reflexão para nós educadores, todos nós educadores e educadoras. A gente também tem que assumir o compromisso de tornar o ambiente escolar o ambiente mais acolhedor. Por que eu digo isso? Os jovens que chegam lá na unidade de internação de Santa Maria, como eu disse, eles têm um perfil muito parecido. Geralmente,
eles abandonaram a escola há muitos anos, evadiram da escola há muitos anos, grande maioria deles. E aí os números, não sei o que estou dizendo não, são os números. Grande maioria esmagadora, abandonou a escola no 6º ano do ensino fundamental, ali com 11 para 12 anos, e desde quando evadiu a escola, demora, em média, cerca de 3, 4 anos para começar a vida infracional. Ali com 14, 15 anos, geralmente, é que começa a vida infracional. Então, primeira reflexão, por que tem tanta evasão escolar? Tem várias coisas que a gente pode colocar para debate aqui. Mas de minha vivência, eu já vi vários ex-alunos meus evadirem a escola por conta de que o local que era para ser acolhedor acabou se tornando hostil para esses jovens. Posso citar algumas situações, né? Eu já tive aluno que deixou de frequentar a escola porque a escola como um todo não soube lidar com sua orientação sexual. Já tive alunos que evadiram a escola, pararam de frequentar a escola por conta por professar fé numa religião de matriz africana e ser motivo de chacota, enfim, e acabar não suportando essa situação. E uma outra história que eu costumo falar por onde eu passo é de uma jovem que, por conta da nossa sociedade racista, deixou de frequentar a escola também. Era uma jovem que ela ia sempre, até nos dias de extremo calor, ela ia de touquinha para a escola, porque ela tinha vergonha do cabelo dela, que era um cabelo bastante crespo. Ela tinha vergonha. E, na época, a escola tomou uma infeliz decisão de modificar o regimento escolar e proibir o uso de qualquer adereço na cabeça, boné, touca e qualquer adereço. E, a partir desse dia, essa jovem deixou de frequentar a escola. Então, um ambiente que era para acolher, para ser acolhedor, acabou sendo hostil. Infelizmente, eu não tive mais notícia dessa menina. Mas o que a gente tem de experiência, tanto da escola regular como do socioeducativo, é que quando a escola não acolhe, a rua acolhe. E essas crianças, esses jovens, ficam mais vulneráveis para os convites das esquinas da vida. E o que eu percebo é isso, que os jovens, apesar de toda condição socioeconômica, de falta de condições materiais para se manterem, das extremas vulnerabilidades, das extremas negações de direito, da violência estrutural, que é essa violência promovida pelo próprio Estado, eles enxergam na escola a possibilidade de transformação. Só que quando essa escola deixa de ser acolhedora, deixa de ser a luzinha no fim do túnel, que eles ainda enxergam como luzinha de fim do túnel, quando essa luzinha se apaga, aí, infelizmente, é o momento que esse jovem adentra a vida infracional. Então, nós, como educadores, e não só nós educadores, acho que toda a escola, né, toda a comunidade escolar, ela tem que assumir esse compromisso, desde do vigilante lá da portaria, o pessoal do refeitório, da limpeza, professores, alunos, gestores, todos nós temos que assumir esse compromisso de tornar o ambiente escolar um ambiente mais acolhedor, porque é muito melhor a gente prevenir, né, fazer um trabalho de prevenção em relação à vida infracional, do que depois tentar ressocializar, porque romper esse ciclo infracional é muito mais difícil. Eu costumo dizer que hoje, por exemplo, também um dos principais desafios do sistema socioeducativo é o acompanhamento de egressos, porque quando eles estão lá com a gente fazendo as intervenções com eles no núcleo de ensino, nas atividades culturais, a gente até consegue pesar na mente deles, estou utilizando a gíria deles mais uma vez, pesar na mente deles, né? Mas quando eles saem, eles voltam para o mesmo ciclo de violência, para o mesmo ciclo de violação de direitos, que é muito difícil de romper. E não existe uma política pública eficaz de acompanhamento de egressos, né? E esse é o grande problema. Já tive uma aluna que eu posso citar o nome, que é uma aluna que hoje, ela é um exemplo, é a referência
para outros, para os meninos que ainda estão cumprindo medida socioeducativa, que ela era uma menina muito inteligente, Yasmin Baiman, o nome dela, ela, lá dentro da Unidade de Internação de Santa Maria, ela conseguiu uma bolsa integral para uma das maiores faculdades particulares aqui do DF, né? Ela se formou em serviço social, hoje ela atua numa instituição chamada ANIS, presidida pela pesquisadora e escritora muito conhecida, Débora Diniz, aqui da UNB, certo? E ela é uma referência para os meninos e para as meninas. Mas eu lembro de uma fala dela numa audiência pública sobre o sistema socioeducativo, que ela falou o seguinte, que ela era invisível para o Estado, ela sempre foi invisível para o Estado, até ela errar. Quando ela errou, quando ela cometeu um ato infracional, o Estado só enxergou ela para punir. E depois que ela saiu, né, que ela cumpriu a medida socioeducativa dela, ela voltou a ser invisível para o Estado. E é uma grande verdade, tanto é que tudo que ela conseguiu não foi por conta de políticas públicas promovidas pelo Estado, foi por conta de organizações não governamentais, parcerias, pessoas amigas que conviveram com ela, enxergaram o potencial dela e oportunizaram ela. Mas, infelizmente, não acontece com todos os meninos e com todas as meninas essa oportunização e também as organizações da sociedade civil não dão conta disso, até porque não é o papel delas. Isso é um papel do Estado, né? Isso tem que ser política do Estado, tem que ser... a gente até faz esse trabalho. Hoje o Projeto REP a gente acompanha, faz um trabalho de acompanhamento de egressos, né, de colocar eles no cenário cultural, a gente produz material para eles. Tanto é que tem vários egressos hoje que estão participando de saraus, de slams de poesia, de batalha de rima, de seminário, de simpósio, da campanha publicitária do... Pensei que tinha caído novamente. Nós fizemos a campanha publicitária do Conselho Federal de Química, produzimos, os meninos, né, produziram uma música chamada Rímica, que é mistura. Caiu novamente? Está meio oscilando meu sinal. Que foi uma Conselho Federal de Química em homenagem aos 150 anos da tabela periódica. Caiu o sinal para mim. Vocês estavam me ouvindo? Não. Parou em 150 anos, a comemoração de 150 anos. Sim. Foi uma campanha do Conselho Federal de Química em homenagem aos 150 anos da tabela periódica. Então, a gente está conseguindo oportunizar alguns meninos e algumas meninas que foram atendidos pela gente lá dentro da unidade de internação, né? Mas a gente entende, né, que tudo que a gente fizer é pouco, até porque quem tem que estar fazendo isso é o Estado. Então, um dos principais problemas que eu enxergo hoje é a falta de uma política pública eficaz de acompanhamento de egressos, certo? Mas, então, hoje a gente atua por meio do projeto REP em 3 frentes, é um tripé. A gente faz o trabalho preventivo nas escolas regulares, por meio de um projeto que a gente chama de Saraula, né, que é mistura de sarau com aula, sempre ali misturando a cultura e a educação, e que a gente faz esse trabalho preventivo. O projeto REP, que tem várias ações lá dentro da Unidade de Internação de Santa Maria, e também a gente faz o acompanhamento de egressos por meio de várias parcerias. Tem um rapper que é educador popular, arte educador do projeto também, o Sandrox, que ele faz todo esse trabalho de produzir materiais para inserir os meninos e as meninas, os egressos, né, na cena da cultura hip-hop aqui do DF. Então, tem videoclipes disponibilizados nas nossas redes, músicas, a gente tem um CD gravado também,
mas além do CD tem várias outras músicas que ainda não foram compiladas em formatos de CD, então a gente consegue fazer esse trabalho. É importante que eu frisar também algumas pessoas que são fundantes nesse processo, né? Um outro rapper que fundou o projeto Rap comigo, que é o rapper Heitor Valente. Então pesquisem aí, galera, nas redes sociais, são rappers que fazem um trabalho fantástico, com letras maravilhosas, que são ótimas ferramentas pedagógicas também. Então tem o Heitor Valente, tem o Sandrox, só você pesquisar aí, @SandroxDF, @HeitorValenteOficial. Nós temos aí a professora Nina Pedra, que ela não está mais atuando com a gente na Unidade de Internação de Santa Maria, mas ela também é uma professora de artes, que ela começou o projeto comigo, ela ministrando as aulas ali, ensinando os meninos e as meninas a soltarem a voz, trabalhos de expressão corporal, porque a gente tem um festival de música que a gente realiza todo ano, esqueci de falar isso também. Então a gente tem um festival de música, ela faz todo esse trabalho preparatório, né, de expressão corporal, de trabalho de voz também, né, exercícios vocais. O Sandrox faz esse trabalho junto com o Heitor de musicalização. Então, é um trabalho feito por várias mãos. E tem também uma rapper e pedagoga que começou com a gente no projeto, a Luana Eusébia, que ela continua lá com a gente até hoje, na Unidade de Internação. Então, o projeto ele foi fundado a partir dessas 4 mentes pensantes, né? Professora Nina Pedra, Heitor Valente, Luana Eusébia e eu, Francisco Celso. E depois entrou aí como arte educador Sandrox também, para compor a equipe do projeto com a gente. Certo? Não sei se eu falei demais, não sei se eu me perdi, se eu entrei em outras questões, enfim. Não, tá excelente. Eu só queria te fazer uma pergunta, professor Francisco. Como que vocês estão enfrentando isso? Porque uma grande preocupação de nós, né, educadores, essa pandemia, esse momento de pandemia, né? Quando você falou aí que a gente, né, está perdendo nossos alunos nas esquinas da vida, né? Eu queria que você me falasse como que vocês estão trabalhando nesse momento de pandemia, como que você está conseguindo chegar até esses alunos, ou, né, como é que é, porque esse é um grande problema, né, a gente tem percebido muito, porque eles não estão tendo, igual você falou, esse espaço, né, da escola, esse aconchego da escola foi tirado, praticamente retirado deles agora. Então, uma grande preocupação que a gente tem é desses alunos realmente, né, ingressarem nesse mundo, né, do crime. Então, está sendo um momento bem difícil, né? O início da pandemia, a gente mal tinha notícia dos meninos e as meninas. O decreto aqui do governo do Distrito Federal proibiu deles terem acesso, de ter as visitas. Então, desde que foi publicado o decreto no dia 14 de março, que eles não recebem visitas, e a gente, nos primeiros dias, a gente mal tinha notícia deles, se eles estavam saindo para a escola, se não estava saindo, se estava tendo... Para a escola não estava saindo porque a escola estava parada, né? Mas se eles estavam saindo para alguma atividade externa, né? Para não ficar somente na tranca. Então, a gente não estava tendo notícia alguma. É importante lembrar que tudo para acontecer no sistema socioeducativo, ele depende de vários fatores. Então, por vezes, até mesmo antes da pandemia, estava tudo certo para acontecer a aula, mas não tinha gente suficiente para retirar os meninos do módulo e levar para a escola. Então, inviabilizava a aula. Então, tem vários fatores que interrompem, né, e prejudicam o processo de escolarização deles. E nesse momento de pandemia, a notícia que a gente tem é que os meninos estão saindo somente 2 vezes por semana, né? Cada dia sai um módulo diferente, mas, né? E é interessante falar disso, que cada módulo tem seriações diferentes, então é bem complexo tudo isso. E eles estão saindo por módulo e somente 2 vezes por semana. Então, nesse momento, está sendo muito importante a gente utilizar mais ainda esses eixos transversais, né? Porque até para a seriação fica complicado, porque eles estão tudo ali misturado, várias seriações diferentes. E a estratégia que a gente está utilizando é produzir materiais
e mandar para a unidade para eles reproduzirem para os meninos e para as meninas. Eu sei que não é a realidade da maioria das unidades de internação, inclusive aqui do DF, mas lá a gente tem o privilégio de, por exemplo, ter uma TV em cada sala de aula. E isso foi fruto, inclusive, do reconhecimento do projeto, né? Porque a gente ganhou aporte financeiro do Itaú Unicef e a gente pôde estruturar as salas de aula. Então, todas as salas de aula têm uma TV lá. Então, hoje a gente consegue mandar os materiais, a gente produz vídeos, manda para eles, eles colocam em pendrive e reproduz para os meninos e para as meninas, juntamente com material impresso, né? Nesse momento também de pandemia, eu me preocupei em ofertar um material pedagógico que está disponível no nosso canal também, do Projeto REP, chamado, né, inspirado no nosso projeto que a gente executa nas escolas regulares, que é o Saraula. A gente criou o Saraula Virtual, que não tem a pretensão de substituir as aulas regulares, até porque não tem nada, eu acho que a pandemia veio mostrar isso, né, que não tem nada que substitua o contato professor-aluno, aluno-aluno, né, porque, como diz o Paulo Freire, ninguém liberta ninguém, as pessoas se libertam em comunhão, então a gente precisa desse contato, dessa comunhão. O ambiente escolar ele é fundamental. Então, por mais que a gente produza materiais incríveis virtualmente, não é a mesma coisa, né? Nada substitui o papel do professor e o papel da escola. E eu espero que a sociedade comece a enxergar e valorizar a educação como a educação merece e os educadores como os educadores merecem. Espero que essa seja a grande lição desse momento de pandemia. Mas a gente criou esse material virtual também, que está disponível no nosso canal, que é o Saraula Virtual, que a gente usa mais ou menos a mesma pegada, né? A gente escolhe um tema para discorrer sobre, e a gente traz convidados, especialistas para falarem sobre esse tema, e a gente sempre dá uma dica de um rap que também aborde essa temática, e a gente sempre recita uma poesia também que dialoga com a temática abordada. Então, é bem na nossa pegada, né, de educação e cultura, certo? Então, é o que a gente está fazendo nesse momento de pandemia, né? Não tem muito o que fazer além disso. Os meninos lá não têm acesso à internet, né, dentro da unidade de internação, então, esses materiais que a gente está produzindo virtual, não tem como eles acessarem, mas eles estão tendo a oportunidade de assistir, porque a gente baixa, coloca no pendrive e manda junto com o material impresso e eles conseguem colocar lá no televisor, né? Mas acredito que essa não é a realidade da maioria das unidades de internação, inclusive aqui do DF. Então, a gente é um pouco até privilegiado nesse sentido. A maioria do pessoal está pedindo para colocar o seu canal, onde que eles podem acessar, né, esses... Você fala rapidinho, então você vai falando e o André vai colocando aí no chat, né, para onde inclusive, é muito interessante você falar desse material que vocês estão produzindo agora, né, a gente está dando uma olhadinha. Tá. Mas é bem facinho, sim, para vocês acharem. Eu não tenho redes sociais, perfil pessoal nas redes sociais, até porque para mim está sendo, digamos assim, sair da Matrix mesmo, porque isso estava me adoecendo, estava tomando boa parte do meu tempo e eu resolvi me higienizar nesse sentido, né? Sair um pouco da Matrix. Mas a gente tem as redes do projeto, e lá onde a gente posta é um perfil profissional mesmo, a gente mostra só as nossas atividades pedagógico-culturais. Então, nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, é só pesquisar @ProjetoRapDF, tá? @ProjetoRapDF. No YouTube, o nosso canal é Projeto Rap DF, também não tem mistério. E nós temos o site da nossa associação, né, que é o diretor pedagógico, a Associação Respeito e Atitude. É só digitar lá www.areadf.com.
Então, esses são os nossos canais, tá? E aí, depois, né, eu sei que a temática não se esgota aqui, tem muita coisa para debater. Se quiserem continuar depois também, manda um alô lá nas redes sociais, que não sou eu que administro as redes, né, quem administra é o Sandrox, mas ele me passa, né, as demandas e a gente vai se comunicando por e-mail, enfim, ou de qualquer outra forma para dar continuidade aí no que a gente não der conta de responder hoje, de debater hoje. A gente, como você falou, a gente não vai conseguir esgotar hoje, porque você trouxe muita coisa nova. Você trouxe para nós um novo olhar, um novo formato de educação. A gente está tentando construir agora esse novo formato, né? E eu queria te perguntar uma coisa que eu fiquei na dúvida, Francis, que é que a gente faz a contratação dos professores, né, de língua portuguesa, matemática, de todos os conteúdos. Eu queria ver como que é feito você trabalha de forma interdisciplinar com esses professores e como que é esse módulo? Eu não entendi muito bem aí, sabe, para ver se tem diferença na nossa contratação, como é que é. Não, o módulo é como se fosse o alojamento dos meninos, onde tem os quartos onde eles ficam na tranca lá, entendeu? Tem vários módulos. Então, esses meninos são separados por módulo, por quê? Primeiramente, porque existe muito conflito entre eles, de questão principalmente relacionada de disputa territorial, né? Uma quebrada que é rival da outra, etc. e tal. Então, eles têm que estar em módulos separados por isso, para minimizar esses conflitos, essas rivalidades. Só que dentro de cada módulo, que é esse alojamento onde eles ficam lá trancados, existem alunos de seriações diferentes. E nesse momento de pandemia, sem ser no momento de pandemia, né, as aulas normais, os meninos saem dos módulos, certo? Passam por um processo de revista e são levados até a escola. Lá eles são distribuídos nas suas séries, nas seriações normais, correto? E aí eles se misturam com meninos de outros módulos também. Se misturam com meninos de outro módulo, desde que não tenha conflito entre eles. Então, tudo isso é bem estudado pela questão com a segurança, para não haver conflito, entendeu? Então, até por isso que a gente tem aula de manhã e de tarde lá, justamente por isso. Alguns meninos que não têm convívio nos módulos de manhã, nos módulos da tarde, por aí vai. Só que nesse momento eles estão retirando módulo só por vez. Não estão distribuindo nas seriações. Esse módulo fica todo junto. Então, dentro da mesma sala de aula, vai ter desde o menino que nem foi alfabetizado ainda, até um menino lá do terceiro ano do ensino médio. Entende? Então, olha a complexidade disso. Então, nesse momento também, todo o grupo de professores está tendo que se reinventar para fazer atividades, né, que contemple toda essas etapas de ensino, que lá dentro tem todas as etapas, desde o menino que nem foi alfabetizado até o terceiro ano do ensino médio. Então, é uma realidade realmente muito complexa mesmo. Em relação à contratação, é normal, lá eles têm professores de todas as disciplinas, né? Os anos iniciais tem lá o professor de atividades, os anos finais do ensino fundamental tem os professores de história, geografia, português, todas as disciplinas. Ensino médio tem lá, né, agregando a química, sociologia, filosofia. Então, em relação a isso, é como na escola regular também, não tem diferença. A diferença está sendo no atendimento nesse momento de pandemia, porque eles estão saindo um módulo por vez e todos juntos, né? Não estão separando por etapas e nem por séries. E isso é muito complexo. Acho que te respondi? Consegui te responder? Conseguiu, mas aí para trabalhar um projeto, aí você tem um horário determinado, tem o seu tempo dentro do seu conteúdo, como que você faz isso dentro dessas áreas, dentro daquele tempo que é determinado, né? Eu entendi. E uma pergunta que eu queria te falar é isso, porque uma grande entrave que a gente tem é porque às vezes a gente recebe, né, esses alunos e a maioria é analfabeta ou semi-analfabeto, né? E a idade já está lá já está com 14, 15 anos e mal sabe ler e escrever. Aí você me fala que também é a sua realidade.
Então, eu queria saber em que momento que vocês fazem, que você consegue, Francisco, trabalhar esse projeto. Se é um momento, se é um momento de onde você faz uma parceria, né, como que eu te falei, que aqui é a Secretaria de Segurança, né, o que vocês têm a mais, ou é dentro dessa carga horária do aluno, como que é feito? Olha, a princípio, era dentro da carga horária dos componentes curriculares, normal, e quem começou o projeto foi eu e uma professora de artes, a professora Nina Pedra. A gente utilizava o horário das nossas aulas mesmo, né? E era tudo assim, muito no improviso. Então, os meninos começaram a produzir as letras, o que a gente fazia? A gente baixava a base, no rap, o que a gente chama de base? O instrumental. A gente baixava na internet mesmo, pegava vários instrumentais de internet, mostrava para eles, e eles viam qual que identificava mais com o flow deles. O que é o flow? A fluência, a forma deles cantarem. Eles escolhiam. E aí eles começavam a cantar em cima dessa base, desse instrumental. Começou assim, de uma forma bem amadora. Pra vocês terem ideia, a professora Nina, como ela ia fazer os exercícios vocais, de expressão corporal com eles pegavam o meu pincel e fingiam que era microfone. Então era tudo mesmo no improviso, a gente não tinha estrutura de nada. E utilizava o espaço de sala de aula e, obviamente, que a gente pedia para tirar os meninos que estavam produzindo no contraturno, então a gente assumindo atribuições a mais da nossa função, mas é porque a gente acreditava e continuamos acreditando, e a gente faz com muito prazer. Então, a gente assumia atribuições para além do nosso ofício, né? Inclusive em questão de carga horária mesmo, pedindo para tirar os meninos e etc., para poder fazer esse atendimento, certo? Perdão, deu uma caída aqui. Hoje, com as premiações e com o aporte financeiro, a gente adquiriu toda uma estrutura de som profissional, então a gente tem os microfones, tem mesa de som, tem caixa de som, equipamento de discotecagem, tem toda uma estrutura para poder fazer esse atendimento. Inclusive, contratação e valorização dos profissionais que trabalhavam com a gente de forma voluntária. Então, o Heitor Valente, que é um dos mentores do projeto junto comigo, com a Luana e com a Nina, ele ia de forma voluntária lá na unidade, fazia toda a produção musical de forma voluntária, certo? Hoje a gente consegue remunerar essas pessoas, então a gente remunera o Heitor tanto para as produções musicais como para as produções das atividades culturais, o Sandrox a mesma coisa, a gente consegue remunerar ele, a gente consegue remunerar os egressos, que toda a edição do Sarau a gente procura trazer um egresso que foi atendido pelo projeto, e ele recebendo um cachê, indo lá e se apresentando para outros, e tendo ali, sendo um espelho para os outros, né, sendo uma referência positiva para os outros, falando, olha, eu estou aqui fora, estou no meu processo de ressocialização, estou produzindo, estou lançando meu material, então sendo uma referência positiva para os outros também, né? Então, hoje a gente tem uma facilidade muito maior, né, para fazer esse atendimento, que a gente tem, inclusive, pessoas contratadas para fazer esse atendimento no contraturno. Mas, a princípio, não tínhamos. Era ali na cara e coragem, no peito na raça, pegando o horário das aulas mesmo, atendendo no contraturno, extrapolando nossa carga horária, enfim. É isso. Mas a gente colheu os frutos disso, de todo esse esforço também, né? Imagino o quanto é gratificante, né? Ter assim, parado um pouquinho pensando como que deve ser, como que é feito, né? Como que deve ser bacana de estar vendo, né, os alunos produzindo isso, quando você falou na mesa de som e tudo, né? Eu fiquei me imaginando ali. Então, professor Francisco, a gente já tomou bastante o seu tempo, mas, assim, foi um tempo muito precioso para nós, porque, realmente, né, esse tema e o sócio-educativo, né, o trabalho que é feito no sócio-educativo, não é todas as pessoas que têm acesso, né, ainda é uma coisa nova, é um mundo novo, como você falou, muita gente aí deve ter ficado, né, assim como eu, né, fiquei trocando experiências
com você, porque eu já sei um pouco como que funciona, mas muita gente não tem noção de como que funciona, né, isso dentro das unidades. Então, assim, esse canal foi construído para isso, né, para uma troca de ideias, de experiências, para a gente estar fortalecendo nesse momento de pandemia, para a gente estar se fortalecendo, para a gente estar passando, né, para vocês como que a gente está fazendo, mas para a gente também estar aprendendo mais, conhecendo mais, para voltar dessa pandemia ainda com mais gás, com mais força. Então, eu queria te agradecer muito, né, porque é um tema novo, um tema desafiador, né, como eu te falei, a gente está começando, e eu tenho certeza que todo mundo, né, que está nos ouvindo agora, ou que tem vontade de estar trabalhando, né, no socioeducativo, ou que já está trabalhando, hoje vai começar a sonhar, né, a sonhar com essas suas palavras, nos dá, assim, mais força para poder estar buscando trazer para esses alunos, né, que, como você falou, a maioria chega lá e só tá com vontade de acabar aqueles dias só e voltar, e a gente vê muito que os alunos hoje se identificam muito com traficantes, porque o tráfico hoje é o que dá dinheiro, né, então a gente tem que fazer esse trabalho de prevenção, sim, a gente vê que isso está acontecendo, então foi uma live muito enriquecedora, veio trazendo um tema, né, diferente dos outros que a gente tem, mas que é um tema que deve ser abordado, porque o que acontece, né, esses alunos nossos que a gente atende lá são alunos que, como você falou, tá vindo das nossas escolas regulares, então, realmente muito válido, a gente precisa de trabalhar preventivamente, suas palavras, assim, foram muito sugestivas e muito pontuais, a gente precisa de trabalhar que é penalizado sim, né, que aquilo que ele está fazendo ali vai ser penalizado, que lá não é, gostei quando você falou que não é um hotel 5 estrelas, que lá realmente é um ambiente muito triste, e a gente também dá uma segunda chance, a nossa função é essa, né, dentro da escola trazer, então quando você vem trazer isso, a gente vê que você traz mais alegria, e que aí a gente vê, né, no socioeducativo, a real possibilidade da gente estar ressocializando aqueles alunos que entram ali, né, que é uma coisa que é difícil da gente estar vendo hoje. Então, eu vejo aqui o porquê de seu projeto ter sido tão reconhecido, das pessoas terem buscado tanto, porque a gente não vê, isso é uma realidade que está muito distante da gente realmente, né, e as suas palavras hoje, assim, foram importantíssimas para nós, importantíssimo para quem trabalha, né, não só no socioeducativo, mas nas unidades, nós temos a PACS, né, temos também a Floramar, tudo tem escola, então acaba que torna-se tudo a mesma coisa, nós temos que trazer luz onde acaba que está sendo só trevas, né, a gente vê realmente isso. Você me falando aí, eu fiquei imaginando, né, como que é realmente dentro de um socioeducativo, não sei se todo mundo que está na live já teve a oportunidade de visitar ou de conhecer, e um socioeducativo com você lá à frente, com esses projetos, né, você e toda a sua equipe, então eu queria parabenizar e te falar que foi, assim, muito importante mesmo, foi um bate-papo muito bacana, muito enriquecedor, nós saímos daqui hoje com uma outra visão do socioeducativo, né, um momento de grande experiência para nós, então nossa palavra agora é de muita gratidão por, né, nós estendemos a nossa live que já tem 1h23 que nós estamos conversando, e por mim a gente conversaria, né, a noite inteira, principalmente para as pessoas que estão, né, trabalhando esse rede com os alunos né, consórcio com os menores infratores e tudo, então foi muito importante. Então eu quero te agradecer, né, um momento de gratidão, agradecer a Graciele, que está aí, né, fazendo a nossa tradução, e te convidar para, assim que passar isso tudo, né, passar a pandemia, você estar nos visitando aqui em Divinópolis, aqui na regional, né, colocar... Convite aceito já. Convite aceito, e assim, só para finalizar mesmo, Luiz, eu sei que o tempo já está estouradão, mas eu que agradeço a oportunidade. Para mim, a maior premiação é conseguir dar visibilidade para essa política pública tão desconhecida e pautar positivamente a sociedade, como eu disse para vocês, e mostrar que, ao contrário do que o imaginário social pensa,
lá não tem meninos e meninas problema. Lá tem meninos e meninas com muitos problemas. Lá não tem meninos e meninas violentos e violentas, mas tem sim meninos e meninas que sofreram e sofrem violência desde os primeiros dias de vida, desde a primeira infância, inclusive a violência estrutural, que é promovida pelo próprio Estado, que é a negação ou precarização na oferta dos direitos fundamentais ou serviços fundamentais, educação, emprego, moradia, renda, saneamento básico. Então, se você cresce num contexto de violência, você só aprende a dar como resposta a violência. Então, eles não são violentos, eles são violentados. Então, o que eu quero dizer para vocês, são meninos e meninas que têm um grande potencial. E, como costumo dizer, não me lembro qual foi o filósofo que falou isso, mas a gente tem que dominar todas as técnicas e teorias, mas no contato com o ser humano, a gente tem que ser apenas um outro ser humano. E é isso que eu tento ser no meu fazer, no dia a dia, lá com os meninos e com as meninas. Então, muito obrigado pelo convite, viu? E já está aceito o próximo convite, passando a pandemia, a gente se encontra pessoalmente aí. Muito obrigado a todas e a todas. Graciele, que está aí fazendo a interpretação de Libras, a Andréia, a Ana Cláudia, Gilson, enfim, todos. Viu, Luísa? Obrigadão por tudo. Nós que agradecemos, professor. E aí, já está convidado também para a próxima live com o professor Gil, para todas as lives nossas, toda terça-feira, né, às 7 horas. E assim, e aí, nesse próximo encontro, né, a gente vai aproveitar para fazer, né, uma oficina para a gente aprender um pouquinho com você, mas aí a gente já te garante tal pão de queijo, a gente te garante churrasco e tudo, você pode ter certeza que você vai ter muito bem tratado, viu? Nós estamos te aguardando aqui, então. Então, um abraço, gente. Meu abraço a todos, uma semana abençoada para todos nós, né? E que venham muitos e muitos anos, né? Que o ano que vem a gente esteja aqui, todo mundo novamente comemorando mais um ano, e que a gente esteja cada vez mais alto, galgando sonhos cada vez maiores, né? E é isso. Boa noite a todos, obrigado por estarem conosco, e até terça-feira que vem, se Deus quiser. Beijo. E aguardamos o professor Francisco depois da pandemia. Beijos. Combinado.